Boa noite, igreja. Acho que vocês podem um pouquinho mais. Boa noite, igreja. Boa noite. Muito bem, muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um outro assunto, um outro texto. Nós vamos fazer uma transição agora para outra parte dessa série que nós estamos trabalhando o ano todo sobre ser um forasteiro, ser um cristão, ser um discípulo de Jesus. Então, talvez na semana que vem ou na próxima semana a gente inicie aí uma nova série que, confesso para vocês, vai ser bem legal, vai ser bem bacana, tá? Paramos de falar um pouco sobre relacionamento, tá? Não aguento mais falar sobre relacionamento, ler sobre relacionamento, tá? Estou até cortando os meus relacionamentos. Tá? Então, chega, tá? Depois, mais para frente, tá? Assim que o meu TDAH permitir, a gente volta nisso, tá bom? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 46. Amém? Diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus disse: Vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, ó Deus, de nós temos de poder ouvir a Tua voz, ouvir, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Tira, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que nos impede de Te ouvir, ó Pai. Tira, Deus, tudo aquilo, ó Deus, que impede, ó Pai, de nós termos discernimento daquilo que Tu tens falado no nosso coração, ó Pai. Tira, ó Deus, a escama dos nossos olhos, ó Pai, para que nós possamos ver a Ti, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai. Que a Tua palavra, Deus, se faça viva e eficaz em cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Esse relato de Jesus, se a gente fosse já fazer um resumo do que esse relato tem a nos ensinar, né, é um retrato da humanidade caída, né? Então, o cego ali à margem, né, significa, né, tem o significado, né, de uma humanidade que não vê a Jesus, né, que não tem enxergado a Jesus. E esse relato nos ensina que quando tudo parece que está escuro, perdido,
é possível enxergar através da fé. Então, é um relato belíssimo. E antes da gente entrar no texto, um pouco do contexto que envolve esse texto. Nós vamos ver esse texto tanto em Mateus quanto em Lucas, com algumas diferenças entre os textos. Até nesse texto de Marcos, o Marcos relata que Jesus estava saindo da cidade. No texto de Lucas ou Mateus, vai relatar Jesus chegando à cidade de Jericó. Parece que é uma contradição, mas existiam duas Jericós. Tá? Existia a velha Jericó, que foi destruída quando o povo invadiu com Josué em busca da terra prometida. E existia uma nova Jericó, uma cidade muito linda, muito bela, que foi reconstruída ao sul da cidade de Jericó. E era um palácio de inverno de Herodes. Então a cidade ela era conhecida pelas suas piscinas térmicas. Então provavelmente Jesus estava saindo da velha Jericó e estava indo na direção da nova Jericó. Então ele estava nesse espaço aí geográfico. Essa cidade ela tinha uma importância geográfica muito grande. Era a última parada, era o último lugar que os peregrinos tinham a oportunidade de se abastecer de provisões a caminho de Jerusalém. Ela ficava mais ou menos uns 25 quilômetros de Jerusalém e era a última parada. É como a gente vai fazer a nossa rota de viagem, quando a gente vai viajar de carro, a gente sempre calcula onde fica o posto, né, mais próximo, ou o último posto que vai ter em determinada estrada. Ali também era um local de reuniões. As pessoas que estavam peregrinando para Jerusalém, elas se reuniam ali e se juntavam em grupos para serem uma proteção uma para a outra, né, para se protegerem dos ataques que eram muito comuns, né, nessa peregrinação. Né? Então, elas se juntavam em grupos para se protegerem, né, dos salteadores. Então, era um trecho de 25 quilômetros, era uma subida íngreme, era uma cidade muito baixa, como a gente vai ver. Então, era uma subida íngreme de mais ou menos uns 1.000 metros por um deserto acidentado, até chegarem ao templo em Jerusalém. Então foi a última parada de Jesus, até ele entrar em Jerusalém, e foi a última passagem de Jesus por essa cidade chamada Jericó. Para vocês terem uma noção de como ficava essa época de peregrinação, era a lei estabelecida que todo varão maior de 12 anos que vivesse naquele espaço ali, de mais ou menos uns 25 quilômetros, era obrigação que eles fossem para a festa da Páscoa que estava acontecendo em Jerusalém. E aqueles que não podiam ir, assim como o cego, né, eles ficavam à beira da estrada, desejando boa viagem, aqueles que estavam se dirigindo até Jerusalém para a festa da Páscoa. As ruas elas ficavam lotadas, apinhadas de gente. Para vocês terem uma noção, só de sacerdotes e levitas, estima-se que havia um cálculo mais ou menos de 26.000 sacerdotes e levitas que se revezavam em 26 turnos no templo para receberem as pessoas. Para vocês verem o caos que estava acontecendo naquela região, nessa época. E, além desse contexto da cidade, do local, tem um contexto dramático de Bartimeu, desse cego, que algumas curiosidades e características do contexto mostram que a situação dele era dramática ainda, mais dramática ainda. Ele vivia em uma cidade que era uma cidade condenada.
Então a cidade antiga de Jericó, a velha Jericó, era uma fortaleza que foi destruída por Josué e o seu exército e foi amaldiçoada. Então, se você abrir lá em Josué 6:26, você vai ver essa declaração: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá as suas portas. Então, apesar de Herodes ter reconstruído essa cidade, ter adornado essa cidade, a cidade, pelo que a gente estuda e vê, era uma cidade conhecida pelos seus adornos, pelos seus encantos e pelos seus prazeres. Apesar de todo esse esforço de Herodes, não fez dessa cidade uma cidade bem-aventurada diante de Deus. Jericó ficava no lugar mais baixo do planeta, a 400 metros abaixo do nível do mar. Essa sim era uma cidade que era um buraco. Era a maior depressão da terra. Ela ficava às margens de um lugar que eu sonho ir um dia, tomar um banho, às margens do Mar Morto. Tá? O Mar Morto é conhecido, né? Quando as pessoas vão se banhar no Mar Morto, elas ficam boiando, elas não afundam. Né? 30% do mar é constituído de sal. Então, não há vida, por isso que é Mar Morto. Nada ao redor do Mar Morto floresce. Então, nada ao redor desse grande lago tem vida. Tá? Então, além dele ser cego, ele era mendigo. Então, faltava luz aos olhos e dinheiro no bolso. Uma expressão que eu vi ao estudar, né? Um cego não sabe aonde vai e um mendigo não tem aonde ir. Essa era a realidade desse cego. Não havia cura para a cegueira, tá? E se você for estudar o Antigo Testamento, você não vai ter registrado nenhuma cura acerca da cegueira, tá? Você vai ver até a cura da lepra, mas você não vai ver a cura da cegueira. Isso tem um motivo muito interessante, tá? Os judeus, eles acreditavam que esse milagre era um sinal de que a era messiânica havia chegado. Então, você pode ver lá em Isaías 29, 18, 35, 5, quando o milagre de cegos voltarem a ver estivesse acontecendo, é porque a presença do Messias era real, ou seja, Jesus estava presente. Então, esse era um milagre que apontava para a presença do Salvador. Bartimeu, ele não tinha nome, tá? Porque Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu significa que ele é filho de Timeu em aramaico. Então, a autoestima desse cego estava achatada, né? Não tinha autoestima, né? Nem nome ele possuía, né? E ele apenas carregava, o que o texto vai nos mostrar, uma capa. Tá? Tudo que ele tinha se resumia a essa capa. Ele vivia à mercê das esmolas. Ele vivia à margem do caminho, enquanto a multidão celebrava e cantava, ele não podia acompanhar, ele vivia, podemos dizer, né, à margem da vida e à margem da felicidade. E restava a ele, irmãos, somente um clamor, um grito por misericórdia. Esse é o contexto do cego Bartimeu. Entrando no texto, a primeira coisa que esse texto vai nos ensinar é que Bartimeu ele estava numa condição de miséria, mas com uma expectativa de mudança. O texto vai dizer no verso 46 que ele estava assentado à beira do caminho. Ele era cego,
ele era mendigo, ele estava solitário, ele estava fora da sociedade, né? Quando a gente fala marginalizado nessa época, a gente está falando da pessoa que vivia à margem, né? Longe, né? Da sociedade. Cegueira física, que representa biblicamente e representa até hoje uma cegueira espiritual. Mas ele ouvia sobre Jesus. A declaração dele mostra que ele ouvia sobre Jesus. E se tem uma coisa que nós sabemos é que ouvir a Jesus, ouvir a palavra de Deus, gera em nós o que nós chamamos de fé. A fé vem por ouvir a voz de Deus. A fé começa quando nós prestamos atenção ao que nós estamos ouvindo da palavra de Deus. Então, ao ouvir sobre Jesus, ao ouvir sobre a palavra de Deus, ele nutriu no seu coração esperança. Ele nutriu no seu coração uma expectativa de salvação, de mudança. A cegueira, meus irmãos, de Bartimeu, como eu falei, ela aponta para uma condição espiritual do ser humano sem Jesus. O que é um ser humano espiritual sem Jesus? É alguém que está cego, perdido e que depende da misericórdia divina. Mas mesmo nessa situação, Bartimeu, ele ouve falar de Jesus, e isso é mais do que suficiente para gerar fé no seu coração. Outra coisa que esse texto nos ensina é que Bartimeu clamou por Jesus, mesmo sem se intimidar com a multidão. Jesus! Não quero gritar aqui para não ferir os ouvidos dos irmãos. Tem misericórdia de mim. Um ponto de exclamação aqui no verso 47. O que significa isso? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele chamou pela pessoa certa. Ele mostrou nessa declaração que, apesar de cego fisicamente, ele enxergava mais do que os fariseus, do que os escribas, do que os sacerdotes, enxergava mais do que a multidão e pessoas que tinham olhos, que tinham a visão, mas não tinham discernimento. Bartimeu, ele enxergava, meus irmãos, com os olhos da alma, com os olhos da fé. Chamar Jesus de filho de Davi é reconhecer que Jesus era o Messias. É uma declaração de quem sabe por quem está chamando, é uma declaração de quem reconhece quem é Jesus. Jesus, ele é conhecido porta fora aqui, meus irmãos. O mundo inteiro sabe quem é Jesus. Agora, nem todos, e são poucos, os que veem em Jesus não apenas um personagem histórico, mas veem em Jesus um Salvador, um Messias, uma razão de viver. Então, meus irmãos, a fé verdadeira, quando existe fé verdadeira em nós reconhecemos quem é Jesus antes de pedirmos qualquer coisa. Porque nós estamos interessados em quem Jesus é. E isso é o bem mais precioso que nós podemos receber. Não há mais nada que seja de maior valor, de mais valor do que reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Ele também se dirige a Jesus no decorrer da conversa, do diálogo, como Rabi, mestre. E mestre, Rabi, a gente pode traduzir também como Senhor, ou seja, ele está fazendo a Jesus uma declaração, né, uma expressão da sua fé. Ele via Jesus como o seu Senhor. É muito forte quando a gente fala que Jesus é o Senhor da nossa vida.
Sabia disso? Significa que você está dizendo que Jesus tem autoridade sobre você, que a sua confiança está em Jesus. Então, meus irmãos, ele compreendia que Jesus tinha poder e autoridade para dar-lhe a visão, se fosse da vontade de Deus. Esse é o último milagre de cura que foi registrado por Marcos. E Marcos é um evangelho conhecido por relatar as curas, os milagres de Jesus. Então foi aqui a última vez que, através da cura, do milagre, Jesus demonstrou amor, misericórdia e graça. Ele não se calou diante das críticas. Muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais alto ainda. A gente não sabe por que a multidão estava tendo essa postura, mas é muito provável que eles não queriam que Jesus parasse, desse atenção a um qualquer ali à margem do caminho. Iria atrasar a viagem deles, iria causar tumulto. Então talvez eles estivessem pensando cada um em si próprio, né? Em si mesmo, né? Vamos embora, deixa esse cara aí, vamos embora, Jesus, vamos embora. Então eles estavam meio que tentando abafar aquele clamor de misericórdia, aquele clamor por ter um diálogo com Jesus. Ele estava determinado, porque como a gente viu na sua declaração, ele via que Jesus era a única pessoa que podia ajudá-lo. E essa determinação mostrava, meus irmãos, e é uma lição para nós, que o seu desejo por dialogar com Jesus, não era um desejo vago, não era um desejo nebuloso, não havia dúvida em seu coração, ele estava com uma vontade determinada. Ele não está nem aí para o que os outros estão dizendo, o que os outros estão falando. Ele quer ter um encontro com Jesus. Ele busca isso de uma maneira determinada, intensa, desesperada. Mas ele busca Jesus com humildade. Porque ele pede de Jesus misericórdia. Quando nós pedimos por misericórdia, nós estamos declarando a Deus que nós não merecemos nada. Nós estamos clamando a Deus sem exigir nada. Nós sabemos que nós não merecemos favor nenhum quando nós clamamos por misericórdia. Ele não culpa a Deus pela sua situação. Ele não culpa a Deus pelo seu estado. Ele não reivindica a Deus os seus direitos. Ele pede o quê? Compaixão. Um comentário de João Calvino, ele vai dizer que a fé verdadeira reconhece quem Cristo é e se lança à sua misericórdia, apesar da oposição. Bartimeu foi insistente, porque ele sabia que Jesus era a sua única esperança. O que mais o texto nos ensina? Um terceiro ponto aqui. Jesus ouve o clamor sincero e para responder. Não importa onde você esteja, não importa a sua situação. O verso 49 vai dizer que Jesus parou e disse: chamai-o, tragam ele até mim. Jesus ouve os clamores dos corações quebrantados. Mesmo no meio de uma multidão, ele ouve o grito de fé. Ou seja, meus irmãos, Deus ouve quando nós clamamos de verdade, quando é algo verdadeiro. Jesus para nos ouvir. Jesus ouve o clamor de um coração quebrantado, humilde e que tem fé. Jesus não ignora quem clama com fé.
A mesma multidão que o mandava calar, que tentava abafar o seu clamor, agora é usada para chamá-lo. Ou seja, o nosso Deus, Ele tem poder para mudar os cenários, mudar as circunstâncias quando Ele deseja operar. Acho muito interessante, eu até grifei aqui. Vocês viram a forma com que a multidão estava tratando Ele? Olha só a forma com que a multidão começa a agir com Ele. Anime-se! Primeiro cale-se! Quieto! Agora anime-se, disseram eles. Anime-se, venha, vem. Ele está chamando. Meus irmãos, Jesus aqui estava, a última parada, na caminhada que Jesus estava tendo rumo à cruz. A próxima cidade é Jerusalém. E ele para atender um único homem. Ele para dar atenção a um único homem. A providência de Deus inclui todos. Não importa a nossa situação. Não importa se você está marginalizado, afastado, morto. Não importa a sua condição. A providência de Deus nos alcança. Amém? A fé de Bartimeu, meus irmãos, ela foi expressa em atitude. Ali no verso 50. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Primeiro, a capa era o seu bem mais precioso. Você pode imaginar, não, é só uma capa qualquer. Não, era tudo que ele tinha. É a mesma analogia com a viúva. Ela entrega não pouca coisa, não, ela entrega tudo que ela tinha. Aqui ele se desprende de tudo aquilo que ele possuía. Ele usava a capa para se aquecer, ele usava a capa para se deitar, talvez até mesmo para guardar as esmolas. Ele se livrou daquilo que poderia ser um obstáculo. Ele não fez da capa um obstáculo para atender o chamado de Jesus. Ele deixou para trás aquilo, ficou para trás. Ele larga tudo para ir ao encontro de Jesus. Talvez Jesus esteja te chamando, esteja falando contigo, esteja falando ao seu coração. O que tem servido de obstáculo para você largar tudo e caminhar na direção de Jesus? O que tem te impedido de ir até o encontro de Jesus? Esse mendigo estava disposto a deixar para trás tudo aquilo que pudesse ser um obstáculo. Ele deu um salto. E eu não sei se vocês sabem, mas cegos não saltam. Cegos apalpam. Há um pensador moderno que vai dizer que a fé é um salto no escuro, Kierkegaard. Mas, meus irmãos, a fé é um salto nos braços de Jesus. Não é um salto no escuro. Ele salta porque ele está indo na direção de Jesus. Ele responde com ação à sua fé e ele corre na direção de Jesus. A fé, meus irmãos, sempre nos impulsiona a deixar aquilo que nos segura no passado. O que tem te segurado para seguir vivendo uma vida longe de Cristo? Talvez não seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre o Evangelho, ouvindo sobre Jesus, mas talvez possa ser a última oportunidade. Foi a última oportunidade desse cego. Era a última parada.
Era a oportunidade que ele tinha de ir até a direção de Jesus. Deixar a capa é dizer: eu não volto mais para essa condição. Eu não quero viver mais do passado, não quero viver mais com a minha velha vida. Eu quero viver uma vida com Jesus. Hernandes Dias Lopes vai dizer que ele afirma que a capa era símbolo da velha vida de Bartimeu. E ao deixá-la, demonstra nele uma fé genuína, que abandona o passado e se lança ao novo de Deus. Viva o simples, viva o novo. Viver o novo não é viver A, B, C. Viver o novo é viver uma vida nova com Jesus. 5, e eu acho que é o nosso último ponto. Jesus cura. Lembre-se disso. Jesus cura, mas também restaura dignidade e propósito. O verso 52, Jesus vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Esse Bartimeu, esse cego, ele não recebeu só a visão. A visão foi a menor das coisas. Ele recebeu salvação. Ele recebeu, meus irmãos, salvação. E salvação, ela não se resume a uma condição espiritual. Salvação é cura. Salvação é libertação. É uma salvação completa do espírito e do corpo. Ele recebe aqui um milagre que não foi apenas físico, foi também um milagre espiritual, foi um milagre completo. E o interessante é que existem cegos que são piores que Bartimeu. São aqueles que têm olhos, mas não querem ver, não querem enxergar e continuam cegos espirituais. Ou aqueles como a multidão que não querem deixar que os outros vejam. Ele não quer ver e também não quer deixar que os outros vejam. Ou senão, como Jesus vai ensinar também, aqueles que enxergam mais a cegueira nos olhos dos outros do que a cegueira no seu próprio olhar, em si próprio. O texto vai dizer que ele deu um salto, ele dialogou com Jesus e ele seguiu Jesus pelo caminho. Agora, meus irmãos, ele não é mais um seguidor de esmolas. Ele não está à mercê de migalhas, né? Ele se tornou um seguidor de Cristo. A fé verdadeira não busca apenas milagres. A fé verdadeira busca comunhão com o Mestre. Há muitas pessoas que chegam até Jesus porque elas estão buscando milagres de Jesus. Isso é normal, é humano, faz parte muitas vezes da forma com que Jesus nos atrai. Mas nós não devemos nos contentar com migalhas, se contentar com apenas os milagres que Jesus é capaz de conceder a nós. Nós precisamos viver e querer comunhão não somente com a bênção, mas com o Jesus que proporciona a bênção. O Deus da bênção, um Deus todo-poderoso. Ele foi curado por Cristo e ele decidiu, aceitou ser guiado também por Cristo. Ele não fica onde ele estava, ele começa a seguir Jesus. A gente não sabe onde Bartimeu foi parar, não temos relato, mas sabemos que ele estava indo na direção certa. Ele começou a seguir Jesus. A salvação, ela é completa, meus irmãos. A salvação,
através da salvação, da fé, que nós somos unidos a Jesus e somos participantes da sua obra redentora ali da cruz. Amém? Jesus, ele nos traz dignidade, ele muda a nossa condição espiritual, a nossa condição de vida. Com certeza, Bartimeu passou a ter uma vida digna. Uma vida onde Deus com certeza trouxe a ele, né, e proveu a ele as suas necessidades. Amém? Deus, ele não dá aquilo que nós queremos, mas ele nos provê de tudo aquilo que nós precisamos. Algumas aplicações práticas para nós. Não importa quão marginalizado você esteja, Jesus vê você. Se você está aqui hoje, está ouvindo acerca do Evangelho, é porque Jesus quer conversar com você. Essa mensagem é para você. Você não está aqui à toa. Você não caiu aqui de paraquedas. Você está aqui porque Jesus quer que você ouça a sua palavra, que você conheça o Evangelho. Clame, insista, persevere, não deixe que o mundo tente te silenciar. E humildemente clame por misericórdia. Nós vivemos num mundo que tenta silenciar o nosso clamor, silenciar o nosso grito por misericórdia a Deus. Esteja disposto a largar a capa, o velho modo de vida. Muitos não querem seguir a Jesus porque não querem abandonar a sua vida, as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres. Jesus está te convidando a deixar tudo para trás e a segui-lo. Jesus, quando chama os discípulos, eles deixam tudo para trás. Deixam o seu sustento, deixam o seu trabalho, deixam as suas famílias. Tudo porque eles veem que Jesus é uma prioridade. Busque mais do que um milagre, busque o Senhor do milagre. Depois do milagre, que não importa a sua condição, a certeza é que Jesus vai fazer um milagre. Porque transformar um coração sem Jesus em um coração com Jesus é transformar um coração morto num coração vivo, sensível a Ele. E muito mais que isso, seguir a Jesus é a maior cura que existe. Porque seguir a Jesus significa que a nossa fé ela é verdadeira. Porque a salvação de fato chegou. De fato, o nosso coração foi quebrantado por Jesus. Porque nós deixamos a capa para trás. E agora a nossa vida é uma vida de discipulado. De seguir a Jesus, seguir o nosso Mestre. Amém? Concluindo, a história de Bartimeu é um convite para todos aqueles que se sentem à margem, ignorados ou cegos espiritualmente. Estão presos, perdidos em uma vida que não faz sentido. Sua vida não tem feito sentido? Você está perdido, não sabe para onde vai, não sabe por que você está vivendo, é porque você não conheceu ainda Jesus. Porque Jesus traz vida, Jesus traz dignidade e Jesus traz propósito de vida. Nós não estamos aqui à toa, nós somos forasteiros nesse mundo. Jesus ainda para ouvir clamores sinceros. Jesus não é um personagem histórico que a morte levou. Jesus é o Filho de Deus encarnado, que viveu, morreu por nós ali na cruz,
ressuscitou e vivo está. E a sua misericórdia, meus irmãos, ainda tem transformado destinos. O nosso destino sem Jesus é morte, é condenação. Mas um destino com Jesus é um destino de nova vida, de uma vida eterna ao seu lado. Que hoje você possa ouvir a voz de Jesus dizendo: o que queres que eu te faça? Você possa conversar com Jesus, e assim como Bartimeu, que a sua fé em Jesus possa te levar a uma nova vida com Cristo. Amém? Para encerrar, gostaria de ilustrar com uma história. Eu já contei essa história aqui na igreja, mas existem histórias que valem a pena serem contadas de novo. Recentemente, eu contei no GC essa história também. Eu lembro, eu fiz uma viagem missionária, que foi uma viagem missionária que Deus mexeu muito comigo. Saiba de uma coisa, que viagem missionária, Jesus trabalha muito mais naqueles que vão do que aqueles que recebem. Jesus muda o coração daqueles que largam as suas capas em prol de dedicar um tempo de missão. E eu fui para uma viagem missionária em Medellín, na Colômbia. E não sei se você sabe, Medellín é uma cidade onde reinou o grande traficante de drogas no mundo, Pablo Escobar. E a cidade, ela é uma antes de Pablo Escobar e outra pós Pablo Escobar. Eu nunca vi, olha que eu vivenciei lugares bem punks lá no Rio de Janeiro, São Paulo, mas eu nunca vi algo como Medellín, na Colômbia. Um lugar tomado pela droga, um lugar tomado pelo vício, pela destruição. As pessoas fumam e cheiram crack na frente da polícia. É um troço bem chocante para quem está chegando lá. A prostituição infantil, a olho nu, durante o dia, com a polícia do lado. É um lugar chocante para quem não tem muito estômago. E eu fui para um instituto lá, que é uma missão batista em Medellín, que se chama PARI. E o objetivo dessa missão é recuperar as pessoas que estão na rua, imersas no crack, na droga, na prostituição. Então, essas pessoas elas são resgatadas da rua e, através de um trabalho que é feito diariamente, essas pessoas elas vão sendo transformadas não por medicamento. Essas pessoas elas não vão sendo transformadas por atendimentos especiais, injeção, nada. Sabe o que eles fazem lá todos os dias com as pessoas que querem uma vida nova? Eles estudam a palavra de Deus. Eles levam na prática o que a palavra vai dizer, que a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus cura. E nós que estávamos lá para sermos missionários, até um dia nós nos reunimos com a equipe, com a missionária, e olha só a nossa fé. Nós perguntamos: o que vocês dão para essa galera, para eles se recuperarem? O que vocês fazem aqui? Qual é o medicamento? Nossa, você tinha que ver o nosso olhar de vergonha quando a missionária falou. Não. Aqui, eles estão ouvindo a palavra de Deus de manhã, tarde e noite. Tem culto todo o dia à noite. E os cultos estão no centro de Medellín, abertos à galera que mora na rua. Então é um troço assim de doido. As pessoas vêm de tudo quanto maneira que você possa imaginar. Eles servem um sopão para as pessoas e tem culto. Eu lembro que um dos cultos que mais me chocou, que eu estava com medo, não das pessoas, mas que o cara levou um pitbull para o culto.
Então, eu estava tocando violão aqui e o cara estava aqui, ó, louvando a Deus. Eu não sabia a condição do cara, mas era um pitbull, sem focinheira, do meu lado. E eu clamando ali, Jesus, me proteja. Jesus, tenha misericórdia. É um pitbull que está aqui, Deus. Assim como tu tapaste a boca dos leões, fecha a boca desse pitbull. Eu clamo. Era um lugar onde pessoas eram resgatadas todos os dias ali. Mas teve um dia, eu poderia citar várias histórias, testemunhas de várias pessoas aqui, que iam lá para o projeto, em todo o estado, mas tinha um dia, que foi o único dia que a gente foi para esse lugar, que a gente foi para a área mais baixa, a área mais punk, a área que ninguém vai, que era debaixo dos viadutos de Medellín, e aonde vivem as pessoas, moram as pessoas que estão totalmente domadas pelo crack. Domadas. E aí, como nós saímos? Você já ouviu falar na pintura de Dante, acerca do inferno, que ele traduz ali na pintura aquilo que ele imagina ser o inferno? Naquele dia, eu vi uma pintura do que é o inferno, em 3D. E é uma galera de cada um de um lado, levando uma panela com chocolate quente, panela, e outros que iam servindo em conchas, nos copos de isopor, e os outros grupos, incluindo eu, nós íamos um homem e uma menina, com sacos de pães, não era um sanduíche, eram os pães de fatias, somente os pães de fatias, cada um com um saco de pão, e os meninos atrás trazendo o chocolate quente. Nós estávamos descendo, aí nós estávamos olhando um para o outro assim, tá, mas cadê a ação? Não tem ninguém aqui para a gente distribuir isso. De repente, começou a brotar a gente das vielas, dos viadutos, da onde você menos possa imaginar. As pessoas vinham como zumbis. A gente dava, a regra era dar 2 fatias de pão para cada um, para poder dividir com todos. Eu lembro a primeira pessoa que eu entreguei era um rapaz que era travesti, e era ele estava numa situação que ele estava quase que nu, as próteses meias desengonçadas, a cara dele toda desfeita pela droga. Ele pega os pães e bota na boca de qualquer jeito, pega o chocolate, engole, pede mais, clama mais, e começa a vir, brotar, e você fica sem ação ali, tal. E você vai, de repente, em questão de 1 minuto, os pães evaporaram. Os pães de todo mundo. E aquelas pessoas voltaram para as vielas. Todo mundo chocado. Tu olhava assim para os voluntários, todo mundo chocado, espantado. Aquele dia, naquela noite, eu tive uma das muitas crises. E eu me perguntava a Deus e falava assim, o que eu estou fazendo aqui? O que um pão e um chocolate vai fazer na vida de uma pessoa? É inútil eu estar aqui. E eu voltei numa crise, todo mundo, numa bad, com a cabeça baixa, revendo e sendo grato a Deus por tudo na vida. E aí um dos meninos, que hoje ele trabalha no projeto, mas ele foi uma vida que foi alcançada e restaurada pelo projeto, que estava se preparando para ser um pastor, se preparando para fazer um seminário. Ele viu que eu estava numa bad, ele chegou do meu lado, me abraçou e falou assim para mim, você está vendo aquele rapaz que está atirado ali na rua,
Eu olhei para o rapaz numa esquina, um rapaz totalmente adormecido pela droga, totalmente nu, apenas com um trapo de roupa, apenas com a capa em volta. Ele pega e olha para mim, tá vendo aquele rapaz ali? Eu assim, tô vendo, mano, tô vendo. Pois é. Aquele rapaz ali sou eu, há 2 anos atrás. Aquele rapaz ali sou eu, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. Nós não temos poder nenhum, mas o nosso Jesus que nós cremos, não importa a condição que nós estivermos, não importa o quão fundo nós possamos estar. Bartimeu estava no fundo, no lugar mais baixo da terra, estava num buraco, sem esperança. Mas Jesus ouviu o seu clamor. Jesus, ele restaura, ele nos tira da morte, ele nos tira do lamaçal dos pecados, ele nos tira da boca do inferno e nos transforma por inteiro, nos traz dignidade, nos traz uma nova perspectiva de vida. Eu não tenho poder nenhum, mas eu creio num Deus que transforma vidas. Você aqui é fruto de um milagre, ou de um milagre que Jesus fez, ou de um milagre que Jesus ainda vai fazer. Clame por misericórdia, clame por Jesus, que Jesus possa adentrar o seu coração e fazer uma transformação completa. Assim como inúmeros exemplos de pessoas que eu conheci naquele dia. E que graças a esse Deus maravilhoso que tem a sua igreja espalhada pelo mundo, nós somos apenas uma pequena porção de uma igreja local, de muitas outras espalhadas por esse mundo. E Jesus usa a igreja onde quer que ela esteja. Nós estamos aqui portando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para as pessoas, pregando Jesus para que as pessoas ouçam somente aquele, o único que pode trazer uma esperança certa, uma mudança de vida, uma mudança de condição. Não menospreze o valor de uma oração, não menospreze o valor e o poder da palavra de Deus. Não importa a sua condição. Um dos meninos que estavam sendo recuperados lá, ele era travesti, ele encontrou a Jesus, ele começou a morar no projeto, a galera estava até fazendo uma vaquinha para tirar o silicone da parte de trás, que na frente eles já tinham conseguido. E o maior prazer dele era mostrar a mudança e a transformação que Jesus estava fazendo na vida dele. Ele vinha com os olhos cheios de lágrimas, o coração celebrante, feliz por estar nas mãos de Jesus. Meus irmãos, celebre o fato de estar vivendo nas mãos de Jesus. Celebre o fato de ter deixado uma capa para trás. Essa velha vida não ia te levar para lugar nenhum. Ia te levar para a morte, para longe de Jesus. E se você está perdido, clame, que Jesus vai ouvir a sua voz. Amém?